Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Mais um vídeo resposta, desta vez relativo a uma indagação que me é feita por um sujeito que não se identifica propriamente, que usa um apelido, ou como se dizia antigamente, um nickname, Wak Sinep, e que, creio eu, me acompanha aqui neste rincão do YouTube, creio eu, é um inscrito. O que ele me pergunta é algo mais ou menos assim. Os antigos estoicos tinham uma visão de sociedade semelhante à nossa, e o que pode querer dizer o cosmopolitismo desses estoicos? Muito bem. A visão de sociedade que nós temos hoje, evidentemente, passados tantos séculos, difere bastante daquela que se tinha na Grécia no momento em que aparece o estoicismo. Estamos falando ali de por volta do ano 300 a.C. Estamos distanciados dessa sociedade, dessa realidade sociocultural em cerca de 2.300 e tantos anos. Portanto, muita coisa mudou. O ideário sociocultural é muito diferente e, claro, é necessário pontuar essas diferenças, essas variações, para que nós possamos entender como é que a coisa surgiu. Hoje nós temos, por exemplo, uma ideia de sociedade em face de um Estado, sendo as atribuições desse Estado, pelo menos em tese, muito bem definidas, havendo aquilo que, lá no final do século XVIII, acabou sendo chamado de contrato social, algo postulado pelos iluministas, por alguns deles, e que tem por objetivo deixar claro que cada um dos indivíduos que compõem a sociedade, em face do Estado, declaram que abrem mão de uma parte de sua liberdade em nome da administração da coisa pública, em nome de uma série de serviços prestados por esse ente de razão, que terá, no final das contas, o monopólio da força legítima. É interessante o fato de que nenhuma pessoa assinou esse contrato social, eu não assinei esse contrato social, você não assinou esse contrato social, e também é interessante o fato de que esse contrato social não tem testemunhas. É sociedade face ao Estado e não há testemunhas externas, não há testemunhas desinteressadas que possam verificar quando esse contrato social é cumprido ou não. E também não é possível sair dele, é muito curioso. Okay? Mas, deixando este meu lado quase anarquista para lá, há esta realidade, Estado, sociedade, e há uma expectativa de administração da coisa pública no sentido de uma série de princípios que, para encurtar um pouco a coisa, estão enunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, algo que surge lá por volta de 1789, com a Revolução Francesa, é um esboço daquilo que se vê, o que se tenta colocar em prática, e posteriormente, em 1948, há essa declaração, que é promulgada por um ente transnacional, a ONU, e os Estados, pelo menos democráticos, tentam se adequar mais ou menos a esses princípios ali enunciados, e as expectativas da sociedade acabam se regulando mais ou menos por esses princípios. Então há essas expectativas, há, pelo menos em tese, uma liberdade que é garantida por lei, há, pelo menos em tese, uma igualdade frente à lei que também é garantida nas constituições, e há uma série de expectativas que nascem desse ordenamento jurídico e desses princípios que acabam sendo absorvidos, pelo menos em teoria, pelos Estados democráticos também, pelo menos. Nada disso existia na antiguidade, evidentemente. O que nós temos ali na Grécia, pré-advento do helenismo, pré-Alexandre, é uma série de cidades-estado que eram independentes entre si, porém que tinham algum nível de ligação cultural, sobretudo por conta da religião e da língua, que eram mais ou menos a mesma em cada uma dessas cidades, e
A ligação que os indivíduos tinham com a cidade era muito visceral. Todos esses indivíduos eram filhos, netos, bisnetos, tataranetos, enfim, sucessores na prole de indivíduos que tinham fundado essas cidades, de modo que quando alguém decidia se deslocar de um lado para o outro, de uma cidade para o outro, isso criava um problema sério, criava o problema do imigrante, o problema do meteco, que era muito mal visto, embora muitas vezes culturalmente bastante próximo. Também existia o ostracismo, também existiam os exílios e uma série de outras punições que deixavam claro, né, o enlace sagrado, o vínculo sagrado que havia entre os indivíduos e a sua própria cidade. Então havia um patriotismo citadino, um patriotismo ligado à própria polis, uma ligação muito visceral entre os indivíduos e esses entes políticos nos quais eles participavam, por vezes ativamente, mas havia uma série de pessoas que ficavam fora dessa cidadania, né? Os escravos, os próprios metecos, por exemplo, em Atenas, os estrangeiros. As mulheres também não tinham direito à participação, aliás, o Estatuto da Mulher na Grécia é bastante inferiorizado, e, evidentemente, as crianças e jovens que não tinham condições psicológicas, emocionais de participar da vida civil. Então, há uma série de experimentos de governança nessas cidades-estado gregas, há idas e vindas, há uma série de fases, tudo isso é muito complicado, é algo que nós podemos acompanhar na história, mas chega um determinado momento em que essas cidades acabam entrando em um conflito imenso, em uma guerra que significa o fim dessa situação política, que é a Guerra do Peloponeso, quando Atenas, a grande potência democrática, e Esparta, a grande potência aristocrático-militarista, acabam se entregando a uma guerra fratricida, bastante longa, bastante cruenta, que tem, por fim, como resultado, a vitória de Esparta e a humilhação de Atenas. Esparta acaba triunfando, mas não goza essa hegemonia por muito tempo, em primeiro lugar porque o custo da guerra tinha sido altíssimo, tinha havido um grande empobrecimento material e humano por conta da Guerra do Peloponeso, e pouco tempo depois Esparta acaba perdendo uma guerra contra uma outra pequena potência que se afirma por pouco tempo, que é Tebas. Chega um determinado momento em que os habitantes do norte da Península Balcânica, da Macedônia, vendo aquela fragilidade toda e percebendo o seu vigor, acabam dominando tudo ali que existia, primeiro com Filipe, depois com Alexandre, que inicia uma campanha militar de muitíssimo sucesso até o Vale do Indo, até o noroeste da Índia. Domina tudo e passa a levar a cultura grega, como se sabe, para o Oriente, onde ela vai se misturar com todas as outras culturas que ali existiam. Com a cultura persa, com a cultura da Báctria, com a cultura, enfim, da Lídia, da Anatólia, com a cultura do Egito e por aí vai. Disso já se sabe. Muito bem. O que acontece como resultado no mundo das ideias é que a ideia de polis se perde. A ideia de cidade-estado se torna obsoleta. E surgem escolas de pensamento que já não valorizam aquela atividade política voltada à cidade-estado, porque isso não fazia nenhum sentido mais. Uma dessas escolas é o epicurismo, que prega uma total abstenção da participação política. O jardim de Epicuro é um lugar em que se deve viver uma vida voltada a prazeres simples, dada a uma certa frugalidade, ao lado de amigos, mas meio que separada do mundo, meio que separada da vida civil. Há o ceticismo, que nasce de uma ideia de suspensão do juízo quase o tempo todo para a obtenção de uma ataraxia, de uma imperturbabilidade. Surgem outras escolas que têm menos importância, e surge também o cinismo / estoicismo. O cinismo é uma opção radical,
e muitas vezes ligada à mendicância, ligada, enfim, ao ato de vagar, ao ato de ser viandante, a uma migração, né? Hoje em dia se diria transhumância, mas ligada a uma migração muitas vezes e um ato totalmente descolado do indivíduo relativamente à polis. E depois surge o estoicismo, que é, digamos assim, por muitos detalhes, um cinismo mitigado de certas características mais radicais. Tanto o cinismo quanto o estoicismo vão insistir numa ideia de que o indivíduo é um cosmopolites, isto é, que ele é um cidadão, um polites do cosmo, isto é, do universo. É um cidadão não da cidade de Atenas, ou da cidade de Tebas, ou da cidade de Esparta, ou da cidade de Susa, ou da cidade, sei lá, da Babilônia, de Biblos, Alexandria, e sim um cidadão do universo, do mundo. Desta ideia é que nós vemos, esta ideia que nós vemos sendo tratada pelos estoicos, por Crisipo, por Sêneca, posteriormente por Epicteto, Marco Aurélio, etc., etc., e ela é dependente justamente desse esboroamento, dessa ruína da polis grega. Surge contemporaneamente a esse império multicultural, multifacetado de Alexandre, que acaba rapidamente sendo destruído e fragmentado depois da sua morte. Mas não há nenhum tipo de entidade política que se impõe sobre esse império. Então há um período de, digamos assim, indecisão política, de transição entre um ente político bastante consistente, que é a polis, e o Império Romano, que virá a se formar com o tempo, que é esse momento em que há uma grande desorientação do ponto de vista da participação que o indivíduo pode ter na vida da coisa pública, e essa desorientação acaba sendo, por assim dizer, mitigada por essas ideias, a ideia, por exemplo, do jardim, ou a ideia de um cosmopolitismo, e o indivíduo se vê como desgarrado, pelo menos o indivíduo que está imbuído de um ideário filosófico, se vê como desgarrado propriamente dessas entidades políticas que já não existiam. Então, quando Diógenes se diz um cidadão do universo, ele está afirmando justamente que ele não pertence a nenhuma pátria, mas que ele se irmana com todos os outros seres humanos, sejam eles do lugar que forem. Quando os estoicos usam o mesmo termo, com uma conotação ligeiramente diferente, eles estão dizendo também que não importa a procedência do indivíduo, a classe social do indivíduo, a pátria desse indivíduo, a língua que ele fala, todos nós fazemos parte de uma mesma entidade política que é dada pela natureza. Se todos nós temos o logos, se todos nós temos a racionalidade que vem como centelha do logos que acaba governando o próprio universo, todos nós somos, portanto, irmãos nesse sentido, cidadãos da mesma cidade e temos as mesmas obrigações. Há uma ideia de universalidade humana que pela primeira vez se esboça ali, sobretudo nos estoicos. Isso ganhará outros contornos mais para frente, e nós veremos como uma herança do cosmopolitismo estoico, seja uma ideia como a de humanitas, que surge ali entre os romanos e que ganha grande relevo com Cícero, seja o tal universalismo paulino, que aparece sobretudo na Epístola aos Romanos, em que há uma clara influência do estoicismo, uma clara influência do cosmopolitismo de que os estoicos tão bem trataram. Então aí o cosmopolitismo estoico nasce como uma resposta a um sentido de desorientação política de um momento da história do Mediterrâneo Oriental em que não havia nenhuma entidade capaz de engajar os indivíduos numa ideia de senso de justiça,
que não canalizava, né, aquilo que se chamava em grego de thumos, essa vontade de participação e mesmo uma vontade de imposição das próprias ideias, ou mesmo a vontade de justiça, para algo um tanto abstrato, para uma contemplação do todo em que o indivíduo se sentia irmanado a todos os indivíduos que existiam. Se isso dá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, puxa, é porque há uma história bastante volumosa, muito cheia de lances entre esse momento do cosmopolitismo estoico e aquilo que os diplomatas e chefes de Estado, cansados dos horrores da guerra, acabam trazendo em 1948. Há uma ligação entre essas coisas, sem dúvida, mas há muitos lances aí. Seria necessário fazer uma arqueologia dessas ideias, uma história cheia de lances dessas ideias. Mas, de todo modo, este vídeo está aqui para que eu insista no fato de que há uma diferença, né, entre o modo como eles viam a sociedade e o modo como nós vemos a sociedade, porque as condições materiais, políticas e culturais do momento em que o estoicismo nasce e do momento em que o estoicismo floresce eram muito diferentes daquelas que nós temos hoje. Eu creio que o interesse pelo estoicismo hoje se deva também a um certo senso de desorientação. Não sei se é exatamente uma desorientação política. Eu creio que o problema hoje maior seja a questão, como bem colocada por Neil Postman, de estarmos sendo sufocados, atormentados por aquilo que amamos, isto é, de estarmos muito atulhados de prazeres, de gratificação rápida, fácil, imediata. Isso cria um senso de embotamento, um senso de fadiga muito forte, de modo que quando aparece uma filosofia como a estoica, ou quando reaparece uma filosofia como a estoica, em que as coisas estão mais claras, mais claramente colocadas, em que há uma eternidade de alguma coisa, no caso do próprio universo, isso cria um senso de participação, cria um senso de tranquilidade, que são coisas que faltam hoje em dia. Nossa sociedade é muito atomizada, apesar de todos os cuidados, né, que há, apesar do zelo com relação à questão de direitos humanos, etc, etc. Hoje em dia há muitos grupos, as pessoas não falam a mesma linguagem, e isso cria também um senso de desorientação, aí político. Mas eu creio que a questão dos prazeres é que esteja pegando mesmo, é que esteja nos atormentando mesmo e nos tornando indivíduos saciados às vezes com idade muito precoce, o que é bastante ruim. Chega de falar, já disse muita coisa, nós continuamos com este canal, se a fortuna, se os deuses, se Deus, se a natureza universal assim o quiserem. Um abraço, até o próximo vídeo. Podem fazer perguntas.